Bem, então, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho mais os conceitos ligados ao ROIC. Eu estou usando o livro do, do Póvoa como base, Métricas de Valor e Avaliação de Empresas, e eh, nós vamos discutir o ROIC e o ROI. O que é o ROI? É o Return over Equity, é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, nós vamos discutir coisas como a necessidade de fazermos as grandezas, elas têm que ser coerentes. Tá? Quando eu estou usando ROIC eu estou dividido pelo investimento total, está relacionado com o meu ativo. Então, eu vou ter que usar uma medida de lucro operacional. Quando eu estiver calculando ROI, eu vou ter que usar o lucro líquido. Por quê? Porque eu vou estar associando com a medida de patrimônio líquido. Então, eu vou passar a aula de hoje, eu vou mostrar alguns exemplos, né, que eu acho que serão importantes para fixar os conceitos. Né? Então, vamos começar de cara com um exemplo, para lembrar o conceito de ROIC. Uma empresa teve um EBIT de 540 milhões no ano de 20x1. Sua alíquota de imposto de renda é 34%. O ROIC padrão da empresa é de 18,5% ao ano. No atual exercício, a empresa realiza investimentos operacionais líquidos, que é o quê? O CAPEX menos depreciação. Por que eu quero ver o crescimento do meu ativo, né? Essa aqui, na verdade, vai ser o G. Então, eu vou fazer um investimento, só que parte desse investimento que eu estou fazendo, ele, ele vai ser corroído pela depreciação. Por quê? A depreciação, sempre lembrando, depreciação, ela é algo que está dizendo que, olha, o seu ativo, principalmente ativo permanente, não está valendo o que valia porque ele está sofrendo desgaste, certo? Então, nós vamos prosseguir com essa questão. Primeiro, ele está querendo taxa esperada de crescimento do NOPAT, quer dizer, na medida de lucro operacional. Primeira coisa, lucro operacional vai ser esse carinha daqui, jogando a alíquota de imposto de renda em cima dele. De novo, eu estou jogando. Tá? Aqui o povo chama NOPAT EBIT vezes 1 menos T. Se vocês pegarem o livro da McKinsey, ele vai chamar de NOPLAT. Em vez de EBIT, vai ter um EBITDA. A única diferença vai ser amortização de ágio na aquisição de empresas, quer dizer, é uma coisa muito específica a relação entre EBIT e EBITDA. Mas tanto um quanto o outro, eles são medidas de lucro operacional. Então, nós vamos considerar EBIT pelo resto do curso, né? Talvez, se vocês pegarem depois, no trabalho final, uma empresa que seja muito agressiva em fusões e aquisições, talvez pinte alguma coisa para ter que usar EBITDA e não EBIT. Mas aqui é um lucro operacional, você joga a alíquota de imposto em cima dele. Então, a primeira coisa, ó, G é o quê? O ROIC vezes TI. Esse TI vai ser a taxa de reinvestimento do NOPAT. O que é isso? É a parte do lucro operacional que é reinvestida na empresa. Então, primeira coisa, vamos calcular o quê? O TI vai ser o quê?
quanto que eu vou investir em capital, o investimento no ano. Investimento no capital vai ser o quê? Investimento operacional líquido, que aí vai ser o CAPEX menos depreciação, e investimentos em capital de giro, que vão ser de 120 milhões. Então, eu vou pegar aqui, fazer esse investimento no numerador. Denominador vai ser o quê? O meu lucro operacional após os impostos. Quer dizer, jogar o imposto sobre todo o lucro operacional. Aí, eu vou chegar a esse valor de 65,66%. Então, tendo essa característica de ROIC, mais à frente eu vou mostrar assim, olha, ROIC não vem do além. Tá? A principal característica do ROIC, o que vai determinar realmente o ROIC, né? Aguarde só alguns slides. Mas, assim, geralmente é uma característica da operação. Eu não consigo fixar, não, meu ROIC eu vou passar de 18,5% para 40%. Olha, para fazer isso, você vai ter que revolucionar a sua empresa. Ou você vai pegar um nicho muito mais lucrativo. É o caso da Magazine Luiza, por exemplo, que ela estava no setor de varejo, que é um pega para capar, as margens são pequenas. Calma que nós vamos discutir mais essa questão de margens daqui a pouco. E ela foi no setor de e-commerce, virou praticamente uma pioneira, fazendo aqui o que a Amazon sempre fez, que é, ao mesmo tempo, vender produtos pelo seu canal de varejo e usar como marketplace. Quando ela foi para esse setor mais lucrativo, ela começou, a ação dela disparou. Se vocês olharem o histórico nos últimos anos, deu uma disparada. Tem até uma monografia da PUC que eu fui instrutor, fui tutor, né? E que foi muito boa. Depois eu posso até colocar o link dela que explica exatamente, faz um estudo de caso da Magazine Luiza. Então, aqui eu tive. E como é que você faz como é que é o crescimento? Olha, o crescimento vai ser o quê? Vai ser ROIC vezes TI, 18,5% vezes o índice de retenção, aí eu vou chegar a 12% ao ano. Né? De novo, quais os determinantes do crescimento? Para a empresa conseguir crescer, ela tem que ter uma boa lucratividade. E você vai ter que reinvestir esse valor, parte desse valor. Então, depende da lucratividade, que é o ROIC, e depende da taxa de retenção. Beleza. Então, vamos aqui. Admita que para o período que vem a empresa tenha projetado um crescimento do NOPAT de 6,9%, e um ROI de 16%. Calcule a taxa de reinvestimento esperada. Você vê o seguinte, dependendo de quanto que eu quero que a empresa cresça, de acordo com o que vai ser o ROI, aqui você teve uma queda no ROI, né? Estava 18,5%, caiu para 16%. Então, aqui eu vou ter que mexer na retenção de lucros para conseguir essa taxa de crescimento. Né? Então, o que acontece? Quanto maior a taxa de crescimento e quanto menor o meu NOPAT, eu vou ter que ter uma taxa de retenção maior, quer dizer, eu vou ter que reter mais lucro.
Então, vamos seguir aqui. Modelo de dividendos, que na verdade é modelo de fluxo de caixa do capital próprio. Principal fonte é pagamento de dividendos, mas na aula passada eu já discuti que, olha, principalmente em países como os Estados Unidos, em que a alíquota de imposto de renda sobre dividendos é maior do que a de ganho de capital, a empresa ela acaba remunerando os acionistas através de recompra de ações. Aqui no Brasil, os dividendos são isentos. O que a empresa às vezes faz é pagar como juros sobre capital próprio, que aí a empresa tem uma dedução no pagamento de imposto de renda, mas o acionista vai ter que pagar o imposto de renda em cima dos juros. Né? Então, aqui, como é que nós fazemos? Bem, payout vai ser a razão entre o fluxo de caixa para o acionista, que é geralmente o pagamento de dividendos, e o lucro líquido da empresa. E aí nós vamos chamar o seguinte: 1 menos esse payout, vamos chamar de BLL, e esse vai ser a taxa de reinvestimento do lucro líquido. E a razão entre lucro líquido e patrimônio líquido eu vou chamar de ROI. Atenção, olha a diferença. ROIC, ela é a medida de lucro operacional sobre a medida de investimento. Investimento é parte o quê? Do ativo. Faz algum sentido dividir NOPLET por patrimônio líquido? Não. Eu estou pegando uma grandeza relacionada com as operações da empresa e fazendo algo sobre capital próprio. Não. O que faz sentido é o lucro líquido. Lucro líquido, eu vou deduzir o pagamento de juros, que eu vou levar em conta o benefício fiscal da dívida, que a empresa ela vai ter o benefício fiscal da dívida e as operações. Tá? Tem que ser coerente. Na hora de trazer a valor presente, quando eu faço fluxo de caixa para o acionista a partir de ROI e lucro líquido, eu vou trazer a valor presente por RE. Quando eu estou falando sobre operações, sobre ROIC, tá? no Plet, que vai ser o fluxo de caixa da empresa, eu vou trazer a valor presente pelo WACC. É um erro comum e vai avacalhar tudo, misturar uma coisa com a outra. Tem que ter coerência total. Beleza? Está claro isso? É importante ser coerente. O que é operacional tem que ser com medidas operacionais. O que é lucro líquido tem que ser com as coisas associadas a lucro líquido, que é a remuneração do acionista. Tá? Muito cuidado nessa hora. Tá claro isso? Isso vocês têm que saber. Um exemplo, que aqui tem o ROI, payout, e eu quero saber o reinvestimento. Bem, reinvestimento, 1 menos 69,4 vai dar 30,6. Certo. Está avançando o espaço do GLL. O G vai ser o quê? 30,6 vezes 12,8%,
que vai ser igual a 3,9%. Aqui, 1 menos 13,8%, 86,2%. Aí vai ser 12,4 vezes 13,8, não, vezes 86,2. Esse cara vai ser. Aqui está errado. Aqui na verdade seria 21,4. Copiei errado. Eu vou botar esse valor aqui, tá? Vamos só. Por que eu vou pegar esse valor só para poder comparar? 21,4 vezes 86,2 dá 18,4. Aqui, 1 menos 49,2 50,8. Aí eu vou ter 32,5 vezes 49,2. Esse cara dá 16,5%. Aí você fala, então a melhor empresa é a empresa B, porque a empresa B é a que está crescendo mais. Muito cuidado, tá? Muito provavelmente a empresa C vai estar numa situação melhor, porque ela é muito mais lucrativa que a empresa B e ela está retendo menos lucro. Provavelmente, olha, eu quero manter um ROI elevado, então só vou investir em projetos realmente bons. Então a empresa deve estar fazendo, olha, se eu segurar mais para investir mais, eu vou começar a pegar projetos ruins que podem pegar o meu lucro operacional, prejudicar e jogar lá para baixo. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou simplesmente ter uma estratégia de crescer de maneira sustentável, crescer criando valor. Aparentemente, o Itembe também estaria criando valor. Ela é uma empresa que está praticamente não paga dividendos. Ela está retendo praticamente tudo. A empresa A, olha, ela tem um payout alto e faz sentido, porque ela tem um ROI baixo. Quando ela tem um ROI baixo, não, é. Quando tem um ROI baixo, olha, é melhor você não fazer muitos projetos.
distribui quase tudo como dividendos mesmo. Por quê? Fazer projeto que vai destruir valor, de repente, pega algum projeto de expansão, o ROI cai abaixo disso, de repente fica abaixo também, o ROI incremental, você de um projeto novo, assim, pode acabar sendo abaixo do que seria o custo de capital. Aí você vai estar destruindo dinheiro. Então, quando uma empresa trabalha com ROI baixo, não necessariamente isso é ruim. Principalmente se o ROI for maior do que o RE, legal, a empresa tá bem. Se for próximo, você pode pensar que em algumas empresas o ROI fica muito próximo do RE, e aí o investimento é uma coisa meio que indiferente. Então, empresas com ROI baixos geralmente vão tender, a não ser que seja algum projeto que mostre que vai melhorar o ROI, a empresa vai ficar mais eficiente se fizer esse projeto, pode simplesmente não valer a pena. E tem muita empresa que tem um ROI relativamente baixo e distribui quase todo o lucro na forma de dividendos, tendo um crescimento consequente muito baixo. Empresas desse tipo A, elas são chamadas nos Estados Unidos de cash cows. Exemplo, olha, concessionária de energia elétrica, de distribuição. Olha, basicamente, o que vai ser o crescimento? Olha, a empresa tal tem a concessão da distribuição de energia elétrica. Então, distribuição não inclui usina. Usina é geração. O que ela recebe? Olha, ela recebe energia em alta voltagem das transmissoras de energia elétrica, aí converte para tensões mais baixas e vai distribuindo entre as residências, indústrias. Então, a expansão delas é o quê? É colocar energia elétrica nas novas residências, nas novas indústrias, nos novos estabelecimentos comerciais e pronto. Não tem muita, não tem muito mais o que fazer. Então, o que acontece? Essas empresas, elas vão distribuir praticamente todo o lucro. E a característica é o quê? Um ROI relativamente baixo e tem que tomar cuidado com empresas em crescimento, startups. Elas podem começar com um ROI baixo, mas uma expectativa de ROI futuro alta, que é o quê? São empresas que estão ainda com escala pequena e elas vão fazer o investimento para conseguir escala. Então, ela vai ter um crescimento com base, às vezes, de retenção de dividendos e, às vezes, um payout negativo. O que é um payout negativo? Pelo amor de Deus, pode ser? Pode. A empresa pode estar simplesmente captando recursos. Né? Ela faz se ela fizer um IPO, ela vai estar recebendo dinheiro de acionistas. Tudo bem, são novos acionistas que estão comprando ações da empresa. Isso você vai ter um payout negativo, porque na verdade o fluxo de caixa para o acionista vai ser negativo. A empresa vai estar pegando dinheiro dos acionistas. E o ROI pode estar baixo, pode estar até negativo, porque a empresa está com escala baixa. A escala dela ainda não está pagando os custos. Quando ela consegue pagar os custos, é chamado o ponto de break-even, é o que eu vou chamar, certo? Então, isso é algo importante. Então, empresas que estão com crescimento rápido, elas podem fazer isso sacrificando totalmente o payout. Aí, cuidado na hora que vocês mexerem o ROI, que o ROI
vocês têm que pensar nas projeções do ROI. Quer dizer, olha, a empresa está tendo uma situação ruim agora, na verdade, está destruindo caixa, por quê? Porque ainda não conseguiu pagar alguns custos fixos, mas ela vai conseguir quando conseguir escala. E aí, exatamente esse investimento na expansão é para isso, e aí, então, então cuidado na hora que muitas vezes o ROI vai ter que ser forward looking, olhando para frente, para vocês entenderem como que a empresa vai crescer, beleza? Então, aqui vamos falar um pouco sobre como é que é a formação do ROIC. Tá? ROIC é o quê? Olha, lucro operacional, esse NOPAT, que é EBIT 1 menos T, e isso vai ser dividido pelo investimento. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar por vendas sobre vendas. Eu estou multiplicando por quê? Por 1. Então eu posso fazer isso. Vai ser NOPAT sobre vendas, vezes vendas sobre investimento. O que é esse cara? NOPAT sobre vendas. Vai ser a minha margem operacional líquida. Tá? Eu pegando e dividindo. E vendas sobre inventário. Vai ser uma medida que eu vou chamar de giro. Por que eu chamo de giro? Olha, quanto mais eu estou vendendo em relação ao inventário, eu vou conseguir gerar mais receitas. Tá? Por exemplo, o que é vendas igual a inventário? Se eu estiver fazendo uma apuração trimestral, isso quer dizer que em um trimestre, inventário não, investimento, né? Eu consegui gerar em vendas todo o meu investimento. Quando eu pego um ano, seria isso em um ano. Tá? Há outras medidas de giro, alguma famosa seria vendas dividido pelo capital de giro, que aí dá uma ideia de, olha, quantas vezes no período eu mexi no meu estoque. Aqui, esse giro é em relação ao investimento total, então inclui investimento em capital fixo, investimento em máquina, em, em ativo permanente. Tá? Mas eu pego e olha que legal, o ROI que vem desse cara e desse cara. E vocês podem olhar claramente que, olha, cada empresa tem a sua estratégia. Por exemplo, peguem um supermercado, como, por exemplo, Mundial, o Guanabara. Tá? Aquelas imagens lá do aniversário Guanabara, que aparece toda aquela confusão, né? Aquela invasão, assim, parecendo batalha medieval, né? Indo o exército, indo lá pegar todos os produtos. Qual é a estratégia de um supermercado? Olha, ele mexe com margens pequenas, então o lucro sobre vendas é muito baixo. Em compensação, eles vão e trabalham com um giro alto, quer dizer, várias vezes, tá? Aquele monte de gente comprando, aquelas filas, 50 caixas, aí vão saindo. Quando você vai naqueles da Barra, 3 andares de estacionamento, aquele número de vagas assim,
igual alguns de shopping, aí o tempo todo, vários carros entrando, vários carros saindo. O que é isso? Giro. É esse cara alto e esse cara baixo. Agora, você vai naquela delicatessen, vai ali, vão numa delicatessen perto da PUC, você vai olhar, ó, os preços são muito mais caros do que os dos supermercados. Você está indo lá, você está pagando pela conveniência de estar lá, olha, você está na PUC, está perto do tipo, uma hora do almoço, teve uma aula que acabou 11 horas, 1 da tarde você vai ter outra, você quer comprar alguma coisa para o lanche, ó, você vai buscar algo que seja rápido, você não vai querer procurar o Guanabara mais perto da PUC, ir para lá, ficar na fila para comprar 3, 4 itens e voltar e poder fazer o lanche. Então, você está pagando o quê? Pela conveniência. Essas lojas, o que elas têm? Esse cara mais alto. Tá? Eles têm uma margem mais alta. E, em compensação, um giro menor, né? Principalmente em relação ao investimento. Então, são estratégias diferentes. A estratégia de você focar na margem ou focar no giro, beleza? E aqui uma coisa importante. Aqui, ROIC, que é uma medida operacional de fluxo de caixa da empresa, que vai estar relacionado, você usa o ROIC para chegar no fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa das operações da empresa, para falar a verdade, né? Tá difícil. Usar a caneta tá. Vamos aqui. Vamos lá. Ainda vou ficar fera nisso até o final do curso. Aqui é a medida de fluxo de caixa da empresa. E esse cara está relacionado ao fluxo de caixa do acionista. Tá? Então, são dois modelos. Esses casos são importantes para duas coisas diferentes. Tá? E eu quero saber, ROIC é a medida do quê? Lucro operacional dividido pelos investimentos. ROI é o quê? Lucro líquido dividido por quê? Patrimônio líquido. Tá? Então, existe alguma relação entre eles? Sim, existe. Como é que nós vamos fazer? Bem, primeiro, lucro líquido é o quê? Esse NOPAT, lucro operacional. Aqui eu estou simplificando, aqui já o lucro. Eu estou pegando a empresa, considerando que não tem receita financeira. Se tiver receita financeira, vai ter que entrar aqui também, né? Mais receita financeira, né? Mas aqui você pode pensar como sendo, pode até pensar como sendo uma dívida líquida, alguma coisa desse tipo. Mas aqui você tira juros. E que diabos é esse mais T vezes juros? T é a alíquota do imposto de renda. Alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica. Legal? Bem, então o que nós vamos fazer? Bem, NOPAT menos os juros, mais T vezes juros. Por que entra isso T vezes juros? Porque esse T vezes juros
é quanto que eu, na verdade, vou estar pagando a menos de imposto. Por quê? Porque à medida do NOPLAT, eu jogo a minha alíquota de imposto de renda em cima do lucro operacional. Só que, na verdade, eu pago o imposto de renda efetivamente sobre uma alíquota desculpa, sobre uma base de cálculo, eu jogo o imposto de renda em cima do lucro líquido, que é esse NOPLAT menos juros. Desculpa, lucro líquido não, lucro antes dos impostos. Que é esse NOPLAT menos juros. Quando eu jogo essa alíquota, tá? Ao invés de estar pagando imposto de renda em T vezes NOPLAT, eu estou pagando o quê? T vezes, entre parênteses, NOPLAT menos juros. Então, eu estou pagando a menos do que T vezes os juros. Esse cara, como já foi discutido nas aulas passadas, é o benefício fiscal da dívida. Então, eu somo esse cara. Então, é NOPLAT menos os juros mais T vezes juros. Por quê? Porque o lucro tributável, o lucro sobre o qual incide o imposto de renda, não é o lucro operacional, é o lucro depois do pagamento dos juros. Eu efetivamente pago menos juros do que os juros que eu lanço no cálculo do NOPLAT. Então, esse cara soma. Então, eu vou ter o quê? É boa que essa dedução não consta no livro do, do Povo, né? Que é o livro que eu estou tirando esse capítulo. Ele joga isso, ele joga essa última fórmula lá, então é legal, às vezes, olhar uma dedução para mostrar que não vem do além. Então, o que, que eu vou fazer? Olha, eu vou dividir por P sobre PL e vou multiplicar por P sobre PL. Dividir por P sobre PL, na verdade, eu estou trocando o meu denominador de PL para P, sendo que P é o passivo, na verdade, passivo menos a parte do passivo que entra para o cálculo do capital de giro. Esse cara já foi lá para. Então, na verdade, seria dívida. Tá? Esse P seria dívida, mas eu estou seguindo a anotação do livro do Povo. Então, o que, que eu vou fazer? Olha, eu tenho. E outra coisa, juros vezes 1 menos T é quanto que eu estou pagando efetivamente de dívida. Né? Esse cara ficou em evidência. Eu vou chamar juros 1 menos T de KI, que é a alíquota. Não, alíquota não, é taxa de juros efetiva, né? Que é a taxa de juros, por exemplo, 10%. Se eu tenho 30% de alíquota de imposto, o meu gasto efetivo é 7% e não 10%. Por quê? Porque parte desses 10% eu vou reduzir no meu imposto de renda. Tá? 3%, na verdade, a alíquota vezes 10%, eu vou estar pagando a menos no imposto de renda. Então, eu vou chamar de CAI. Aí eu vou ter ROIC vezes I sobre P menos KI vezes P sobre PL. Aí o que, que eu faço? ROIC vezes 1I sobre PL menos KI vezes P sobre PL. Tá? É... Aqui, na verdade, eu fiz de novo aquele truque de multiplicar por 1. Eu estou multiplicando por I vezes I. Tá? Aí fica NOPAT sobre I vezes I sobre P. NOPAT sobre I é o quê? ROIC. Então, ROIC entra aqui. O livro do Povo chama de ROI, tá? Retorno sobre investimento. Vezes 1 sobre P menos KI. Aí o que, que eu faço? Olha, pego esse cara, multiplico pelos dois. Vai ser ROIC sobre PL menos KI P sobre PL. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu faço mais um truque. I é o quê?
e é o investimento que eu fiz, tá? Isso daqui é quase que seria o meu ativo operacional, né? É a dívida mais o patrimônio líquido, né? Então eu substituo isso, vai ser P mais PL sobre PL, menos KI, P sobre PL. Aí fica o quê? ROIC vezes PL sobre PL, mais ROIC vezes P sobre PL. Aí eu já vou colocar aqui entre parênteses, menos KI vezes P sobre PL. Aí eu vou ter o quê? ROIC mais P sobre PL vezes ROIC menos KI. Olha que interessante. Aqui novamente mostra o benefício da alavancagem. Quando que eu aumento o meu retorno sobre o patrimônio líquido, emitindo dívida. Quando que eu consigo isso? Eu consigo quando o ROIC for maior do que o CAI. Quando o retorno operacional da minha empresa for maior do que o custo da dívida. Então, por exemplo, se eu tenho um retorno operacional, um ROIC de 10%, tá? Meu custo efetivo da dívida tem que ser 10%. Então, a taxa de juros máxima é 10%? Não, na verdade, a taxa de juros pode ser um pouquinho maior, dependendo da minha alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica. Por quê? Vamos supor que seja 12%. Agora, 30% seja a minha alíquota, 12 vezes 70%, já, acho que dá 9,4. Não, 8,4, né? É. 7 vezes 12 dá 84. Não, 7 vezes. 7 vezes 12, 70 mais 14, 84. Então, 8,4%. 8,4% comparando com 10%, eu vou aumentar meu ROI emitindo dívida a 12%, mesmo meu ROIC sendo 10%. Então, é sempre o valor líquido. E é importante isso. Tá? Esse é o que seria o benefício da alavancagem. Claro que, como já foi discutido, isso não é uma verdade absoluta, porque o risco está aumentando. Tá? O risco está aumentando que, se eu tiver um choque adverso e o meu ROIC cair abaixo do CAI, eu vou ter uma redução adicional do meu ROIC para o ROI pelo fato do ROIC ter sido menor do que o CAI. Por quê? Eu tenho que pagar a dívida antes. Isso vai prejudicar o desempenho da empresa. Então, essa é a razão entre o ROI e o ROIC. Então, um exemplo, só para consolidar tudo aqui. Pensa na seguinte uma empresa. Esse aí, de novo, é exemplo do livro. Estou pegando os exemplos do livro para ficar fácil. Sugiro que vocês leiam o capítulo do livro. Tá? Então, pega aqui uma empresa do setor de fast food. Em 20x0, ela começou a sofrer a concorrência de novos entrantes. E ela resolveu sacrificar a margem de lucro para ficar mais competitiva em 20x1, quer dizer, colocar mais promoções para encher, não sei o quê. Abaixo segue um comparativo do desempenho nos 2 anos. Aí, margem operacional líquida. Você vê, ela caiu de 10,8 para 9,4. Tá? Parte a concorrência e parte a reação à concorrência. Quer dizer, baixei preço, entrei em guerra de preços, é o termo usado, sacrifiquei. Em compensação, o giro aumentou, quer dizer, foi bem sucedido. Quando eu abaixei os preços, aumentou o consumo. Então, eu estou girando mais os produtos até em relação. Aqui, ó, aumentei o endividamento, porém, um custo da dívida que abaixou. Então, consegui uma boa fonte de financiamento. De repente, a empresa aproveitou que os juros estão baixos. Índice de payout, aqui 62%, 49%. Aqui diminuiu também a distribuição de lucro. Então, aqui, o que acontece? Calcule ROI
ROIC e taxa de crescimento do lucro líquido. Então, vamos ver o quê? Primeira coisa, ROI, retorno sobre investimento. Na verdade, o livro chama ROIC de ROI, usa direto isso. Retorno sobre investimento, ROIC seria Return over Invested Capital. Então, aqui, margem operacional líquida vezes o giro do investimento. 10,8% vezes 1,19%, 12,9%. ROI, usa aquela formulinha. ROI mais ROI menos CAI vezes P sobre PL. 12,9% mais 12,9% menos 7,4% vezes 0,8148, que é 17,4%. E o crescimento do lucro líquido vai ser o quê? Esse cara daqui, 17,4%, multiplicado por 1 menos o payout, que na verdade 1 menos payout seria o Bzinho LL. Se pegar isso, 6,61%. Aqui, ROI, 12%. Você pega os novos valores, caiu um pouquinho porque, na verdade, a minha margem operacional líquida caiu, mas foi quase que compensado pelo aumento no giro, consegui 12%. Meu ROI, na verdade, foi praticamente igual ao anterior. Porém, cuidado, não veio de graça. Ele está devendo mais, por mais que seja mais barata a taxa de juros, cuidado que ele está pegando um risco. Ainda mais numa hora que uma estratégia competitiva, que o ROI está caindo por causa da briga, isso pode ser uma estratégia arriscada. Você tem que tomar cuidado. Aparentemente foi bem sucedido. Mas, assim, dependendo de como for a reação dos outros agentes do mercado, talvez a estratégia não funcione no médio e longo prazo. Então, teria que avaliar com calma. E aí tive um crescimento de 8,82%. Beleza? Então, por hoje, é só. Eu estou pegando exemplos. Na aula que vem, eu vou começar a discutir com vocês a questão de múltiplos, avaliação comparando empresas diferentes, desempenho de empresas diferentes e ver se está completamente refletido no preço, se tem alguma empresa que deveria estar valendo mais, dado o desempenho dela. Essa é a ideia da avaliação relativa, que tem que ser usado com muita parcimônia. Então, até a aula que vem. Obrigado.